Ok? Bom, agora do Rio de Janeiro, ele pede para você comentar sobre a autolucidez intermissiva e o princípio da descrença. O princípio da descrença ele é a base de todo o conhecimento conscienciológico, né? Sem o princípio da descrença, a conscienciologia, enquanto conhecimento, ela fica muito frágil do ponto de vista da sustentação. Por quê? Porque a pessoa ela precisa ter as próprias experiências dela e tirar as próprias conclusões dela também, né? E aí, nesse sentido, o que é importante? É importante a consciência ela ter uma clareza daquelas ideias que fazem sentido para ela, mas de que aquilo ela não necessariamente ela teve uma experiência, né? E aí ela vai buscar ter uma postura científica ou autocientífica diante daquelas ideias, né? Da conscienciologia ou até mesmo da sua própria vida, né? Duvidando também das suas experiências, né? Não é porque a pessoa teve uma experiência que aquilo já é verdade e aquilo ponto pacífico, né? Então ela começar a tratar mais as coisas como a partir de uma premissa científica no sentido de dar método, né? Ela vai se organizando no sentido de ter mais método no dia a dia dela para viver e também para buscar conhecer as realidades. No meu caso, é bem curioso assim, porque eu vim de uma formação bem crítica assim, social, né? E eu falei, isso daí eu não vou, eu demorei muito para entrar em contato, ir até o IPC, mesmo sabendo que era aquilo, eu tinha certeza internamente, né? Eu estava muito resistente, né? E aí eu fui bem aos poucos tomando contato com essas ideias. E aí, um certo momento que eu estava no IPC lá em São Paulo, né, uma pessoa, ela nem está mais voluntariando, né, na Conscienciologia, mas ela chegou assim para mim e falou, qual a sua relação com essas ideias? Você tem muita facilidade para entender e tal? Eu falei, cara, para mim é tudo muito normal, assim, né, não tive nenhuma dificuldade, realmente, é muito natural essas palavras, né, que o pessoal está falando e tudo. Aí a pessoa olhou assim e falou, você deve ser intermissivista. Olhou assim, num ar de mistério, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Né? Eu nem sabia o que era. Eu falei, nossa, o que será que é esse negócio? Né, intermissivista. É aquilo eu comecei a querer estudar, né, para ver o que era aquele negócio. Né, eu devo ser intermissivista. Tá, isso é uma pessoa, o que ela fez? Ela é especial, né? Ela é, sei lá, uma criança... né, cristal, o que é o intermissivista? E eu fui, né, ir atrás para tentar entender esse processo. E aí eu falei, não, eu não vou aceitar isso assim, né, de uma hora para outra não, né. E aí eu fui estudando, fui tendo as minhas experiências, né, até que num determinado momento eu assumi para mim a minha própria intermissibilidade, né, e até depois de outras experiências, não necessariamente lembranças claras do curso intermissivo, né. Tenho até algumas hipóteses depois que eu fui ter, mas naquele momento era mais assim, um processo de certeza íntima e todas as evidências apontavam para aquela hipótese, né? Inclusive os testes lá, enfim, tudo mais. Mas tem um fato que eu acho interessante comentar também, brevemente, que assim, eu falei assim, logo que eu cheguei, né? Eu falei, esse pessoal fica falando do Valdo, né? Do Valdo. Se ele for bom mesmo, esse cara, ele vai criar outros pesquisadores que são bons. Então, eu não vou ler os livros, não vou ler um livrão dele, eu vou pegar os livros de outras pessoas. E aí eu peguei o livro para ler da Mabel, na época, e o livro do Tony. E depois que eu li aqueles livros, aquilo me marcou. Eu falei, caramba, né? Ele não é uma coisa assim que as pessoas dependem dele, elas criam conhecimento por elas próprias, né? E eu quis ler o conhecimento que outras pessoas estavam gerando, e não só o professor Valdo, para ter uma validação ali, né? Porque eu falei, não, o meu raciocínio na época ali foi assim, eu não vou ficar lendo só o que o professor Valdo escreveu, né? Porque senão eu quero entender o que as outras pessoas estão falando, se elas estão construindo algum conhecimento que é interessante também, e é importante. E isso para mim foi importante, sabe? Outros livros, foi importantíssimo
para eu aprofundar mais nesse conhecimento. E aí eu vejo a importância, né, da gente escrever, né? Porque esse ato de escrever, a gente não está só recuperando cons e materializando aquela cognição extrafísica, mas a gente está auxiliando outras pessoas a recuperarem aquelas ideias também, aqueles materiais. Né? Então eu lembro que o Tony ele até dedica, né, o livro dele para os colegas intermissivis, de curso intermissivo. E aquilo me pegou, e o jeito que ele escreveu o livro, aquele negócio, eu fiquei pensando muito sobre aquilo. Também era para você. Que era um verbete, sabe? Eu falei, nossa, isso é muito... E aquilo eu fiquei, assim, refletindo muito sobre aquele processo. E Atares através do exemplarismo. Se você quiser comentar, Janete, mas é isso, escrito. Não, é isso mesmo. Eu acho que é bem sério isso aí, a questão do exemplarismo. Então, não dá para ficar de braço cruzado, não. Senão, a gente não aguenta. Arregaçar as mangas e assumir o seu papel no trabalho interassistencial. Agora...